Campanha eleitoral norte-americana se aproximando e a gente, claro, precisa aqui das análises do Eric Wilson. Eric, muito obrigado mais uma vez pela presença. Começo perguntando a você o seguinte: Trump fez praticamente aí o último comício dele no Madison Square Garden, em Nova York, e foi um comício polêmico por dois motivos. Vamos começar pelo primeiro, depois a gente fala do segundo, da segunda controvérsia. Mas a primeira controvérsia foi o ataque desse comediante aos, a Porto Rico, né? E a gente sabe que Porto Rico tem uma importância muito grande nos Estados Unidos e pode ter sido um tiro no pé dos republicanos, nesse caso. Na sua avaliação, isso pode alterar um pouco essa situação que é de empate muito forte entre Trump e Kamala? Muito boa tarde, Léo. Olha, esse comício é um troço extremamente esdrúxulo, ou seja, veteranos de muitas campanhas, tanto republicanos quanto democratas, estão coçando a cabeça para entender o porquê o Trump fez isso, porque, na verdade, relembrou de todo o caos que era o primeiro mandato dele e foi também um sinal do tipo de políticas e o tipo de personagens que vão dominar um segundo mandato do Trump caso ele ganhar. O que você se refere, teve um comediante que abriu o comício, que começou a fazer um monte de piadas racistas, piadas falando contra as mulheres, falando contra diversos grupos étnicos, diversos grupos de religiões, sobretudo muçulmanos. Mas a coisa que pegou pior, eu acho, em termos eleitorais, para o Trump, foi a piada que ele fez sobre... Ele falava que tinha uma ilha de lixo flutuante no mar que se chama Porto Rico. E de imediato isso causou assim pânico dentro da campanha do Trump, porque eu acho que esse comediante, apesar de que ele foi convidado pela campanha do Trump, ou seja, não entendia a importância que os porto-riquenos têm na eleição norte-americana. Os porto-riquenos votam, sim, mas o que mais importa em termos de colégio eleitoral é que tem mais de 400 mil porto-riquenos ou descendentes de porto-riquenos no estado de Pensilvânia, que é um estado crítico. Então, tinha muitas celebridades e personalidades conhecidas, a Jennifer Lopez, o Bad Bunny, Mark Anthony, diversos que começaram a manifestar apoio para Kamala Harris só depois desse episódio. O Bad Bunny não tinha se manifestado. Bad Bunny, se devem saber que é talvez o artista mais popular nos Estados Unidos, tanto na língua inglesa quanto na língua espanhola. E ele assim, se manifestou de imediato apoiando a Kamala Harris, dizendo que, ou seja, quem vai falar sobre a minha ilha dessa forma, assim, não merece ser presidente. Então, quer dizer, muita gente está achando que o Trump perdeu Pennsylvania com esse comício. Muito bem, Eric. Outro ponto também a se considerar nesse comício foi que ele fala de um segredo. Que segredo é esse do Trump? Me conta um pouco melhor dessa história. Ninguém sabe de que está falando diretamente, mas ele, assim, falou de um segredo, assim, no palco, um segredo, um pacto, assim, secreto que ele tem com Mike Johnson, que é o presidente da Câmara Baixa, que, evidentemente, seria um parceiro grande dele no segundo mandato, mas, assim, eles disseram, olha, se a gente não ganhar direito, a gente tem já um plano B, mas aí um plano B meu de segredinho. E agora tá todo mundo também coçando a cabeça, querendo saber qual é esse segredinho, qual é esse pacto que ele tem com o Mike Johnson. Ou seja, todo mundo está achando que tem uma estratégia ali por baixo dos panos de tentar roubar a eleição usando mecanismos legais, apesar de que não sejam talvez 100% éticos. Então, um tipo de pacto que talvez tenha com o líder da Câmara Baixa. Então, mas ninguém sabe exatamente qual é esse plano. E o Trump, que gosta de divulgar tudo e falar tudo, disse que não vai falar mais sobre esse assunto. O Mike Johnson também negou a dizer exatamente qual é esse segredo que os dois têm, mas evidentemente tem algo. Ou, conhecendo o Trump, talvez não tenha nada. Talvez fosse apenas alguma coisa que ele lançou aí para ver se a mídia reagisse. E, de fato, reagiram. Eric, a gente não tinha combinado nesse assunto, mas eu vou trazer ele para cá porque começa a se comentar aqui no Brasil sobre esse filme Aprendiz, né? Que é essa história aí, enfim,
uma espécie de filmografia do Trump. Como é que esse filme nos Estados Unidos ele repercutiu? Claro, quem viu o filme diz que claramente é um filme que tem é um filme contrário a Trump, mas que de alguma forma é importante nesse momento. Como é que essa peça, esse filme repercutiu nos Estados Unidos? Honestamente, quase nada. Ou seja, eu não tenho ouvido falar muito sobre esse filme. Eu sei que tem um filme sobre isso. Eu pessoalmente não vi. Eu gostaria de ver, né? Porque na verdade eu acompanhei muito o início do Aprendiz, que o programa de televisão que apresentou o Donald Trump para a América. Donald Trump era uma figura conhecida em Nova York por causa dos torres e os investimentos em imobiliária que ele fez, mas, ou seja, não era um cara muito levado a sério, mas, ou seja, ele tinha sofrido diversas bancarrotas, mas, ou seja, foi exatamente esse programa que apresentou ele, criou uma imagem de que ele era um super empresário, um bilionário, não sei o quê, para a América, que é a imagem a partir da qual que o Trump usou para lançar a campanha dele em 2015. Eu acompanhei muito de perto isso, porque um grande amigo meu foi finalista na primeira temporada do Aprendiz, do Apprentice, nos Estados Unidos, um cara que chama Kwame Jackson. Inclusive, eu apareci, você não deve saber disso, Leo, eu Não. apareci na primeira temporada do Apprentice, porque teve uma cena com Kwame, que ele estava fazendo uma reunião na prefeitura de Nova York, na época eu trabalhava com o prefeito de Nova York, e aí filmaram eu falando com o Kwame nessa primeira temporada. Mas, enfim, eu acompanhei muito de perto isso e eu sei a importância que esse programa teve em criar essa imagem que o Trump está aproveitando até hoje. Muito bem. Eric, por falar em teorias da conspiração, duas urnas foram queimadas, tacaram fogo, né, em bom português aqui, nas urnas, mas são duas urnas de um estado que não é pêndulo, que tem uma maioria já democrata, mas de qualquer forma, sem fazer um trocadilho, isso claramente acaba sendo um elemento de combustão para essas teorias da conspiração e da próprio questionamento eleitoral. A gente falou inicialmente aí desse segredo que o Trump fala, que muito claramente ali a gente sabe, você já disse isso aqui algumas vezes, independentemente do resultado das urnas, o Trump vai se dizer vencedor nessa eleição norte-americana. Mas eu queria saber de você o que significa de fato esse incêndio. A gente está tendo as imagens aí desse incêndio nas urnas. Bom, Leo, é o seguinte, como você falou, o fato de que teve essas duas urnas que foram aparentemente alvos de ataque de algum teorista político, coisa assim, quer dizer, não tem impacto eleitoral nenhum. Ou seja, aconteceu num estado, como você disse, que é Oregon, um estado que claramente vai ser um estado que vai votar a nível nacional, federal, na Kamala Harris, ou seja, nos democratas. Mas o simbolismo acho que é muito importante, né? Que está mostrando, talvez a gente está tendo o trailer do que vai acontecer daqui a alguns dias, quando a gente fica mais perto do dia 5 de novembro, semana que vem, daqui a 7 dias, né? Hoje é terça-feira, não vai ser na outra terça-feira. Então a gente vai ver muita coisa. Eu acho que isso é simplesmente um preâmbulo do que está por vir. Claro, a mensagem também ali é de que, ou seja, estão querendo mostrar, talvez, existem já os republicanos em alguns estados, não quero generalizar, e com certeza eu não me refiro a todos os republicanos, mas existem distritos altamente dominados por republicanos que, na eleição passada, tentaram dissuadir as pessoas a depositar os seus votos nas urnas, sobretudo nos distritos que tendem a votar mais para democratas, ou seja, pessoas armadas com AK-47 ou com AR-15, ou seja, em lugares que, ou seja, tentando intimidar as pessoas para não votar. Então, quer dizer, mas tudo isso faz parte de uma estratégia de tentar diminuir o voto nos lugares onde tendem a ser mais democrata. E, lógico, como eu disse, nesse estado não vai ter efeito nenhum, parece que em alguma instância identificaram os 3 votos que foram queimados, no outro parece que vão abrir oportunidade para as pessoas votarem de novo, porque eram 100 e tal votos que foram destruídos. Mas é uma lembrança. E agora o FBI americano está em cima disso. Eu acho que
isso de fato foi uma prévia do que vai acontecer. Então, acho que o FBI vai ficar cada vez mais em cima disso agora nos próximos 7 dias. Bem, Eric, muito obrigado aqui pela presença. Como o Eric falou, a gente está a uma semana das eleições norte-americanas. As eleições norte-americanas acontecem na próxima terça-feira. Aqui no SBT News, você já sabe, tem uma cobertura de perto com o Eric, que faz as análises, traz informações, e também que é o correspondente do SBT nos Estados Unidos, a Patrícia, que fica ali entre Nova York e Washington, para acompanhar essa eleição. Cada dia que passa, mais próximo, mais importante. Eric, um forte abraço para você, muito obrigado. Eric, essa semana ele veio hoje, tradicionalmente ele vem na sexta, a gente combinou aqui hoje, quinta e sexta-feira, para fechar um pouco dessa rodada, e também na semana que vem, evidentemente, aí comentando essa tensão pré-eleitoral e também o próprio resultado das urnas. Eric, muito obrigado a você, um forte abraço. Abraço, Léo. Tchau.